Hoje eu quero falar com vocês sobre o projeto de lei para isenção de imposto de renda para pessoas que ganham até R$ 5.000 no Brasil, que foi uma grande conquista, isso não apenas para o governo, mas para todos os brasileiros, uma grande parte dos brasileiros, né? Que inclui uma boa parte da classe média também no Brasil. E aí, além disso, depois eu quero falar um pouquinho, bater um papo com vocês aqui sobre assuntos um pouco mais genéricos. Mas, para começar, eu quero ler para vocês aqui uma reportagem do G1, Imposto de Renda, calculadora mostra quanto você deixará de pagar com nova isenção. Depois eu ponho também o link para que você possa calcular ali nessa calculadora do G1. Diz o seguinte aqui: a Câmara dos Deputados aprovou nessa quarta-feira, dia 1º, um projeto que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. O texto ainda precisa passar pelo Senado e ser sancionado pelo presidente Lula para entrar em vigor. Além da isenção do imposto de renda para pessoas com renda mensal até R$ 5.000, R$ 60.000 ao ano, o projeto prevê um desconto progressivamente menor para quem ganha até R$ 7.350 por mês. E aí mais abaixo, aqui acho que é o ponto mais importante para entender aqui, aqui olha, o projeto entrou em pauta essa semana após o presidente da casa, o Hugo Mota, afirmar que a Câmara precisava tirar da frente pautas tóxicas. A medida faz parte de um esforço para aliviar a imagem dos deputados após, no fim de setembro, a casa aprovar a PEC da blindagem, texto polêmico que virou alvo da opinião pública e que foi posteriormente derrubado no Senado. E aí aqui, né, qual o total de isentos no país? Caso o projeto seja posteriormente sancionado, o Brasil terá mais de 26,6 milhões de contribuintes isentos do imposto de renda, aproximadamente 65% dos declarantes. Ou seja, uma parcela enorme dos brasileiros atualmente não vai ter que declarar imposto de renda, que é uma grande conquista, como eu falei, não apenas nesse caso aqui para o governo, que era uma pauta do governo, né, uma pauta do PT, é uma conquista em parte para a Câmara dos Deputados para tentar limpar um pouco a imagem depois daquela fanfarra que foi, né? Foi uma bagunça, foi um desrespeito com os brasileiros, a PEC da blindagem, e ficou muito feio, né? A anistia, então assim, há algumas pautas ali que estão comprometendo bastante a imagem de um Congresso que já é bastante, já é bastante desrespeitado, com base em medidas que eles mesmos adotam, né? Então assim, aqui a gente está falando de um Congresso que foi indo contra o interesse de boa parte da população brasileira. Então, e por fim, quem ganha são os brasileiros, né? Então, assim, muita gente aí que a classe média, que é geralmente a classe mais reativa ao PT, que é a classe mais reativa, inclusive, em alguns sentidos aí, há muitas das propostas sociais do PT, essa classe média agora talvez seja seduzida. A gente tem visto ao longo dos últimos meses aí um crescimento da popularidade do Lula, em grande parte nesse enfrentamento que ele fez ao Trump, né, e aos Estados Unidos, né, ao tarifaço dos Estados Unidos, mas agora é um momento crítico, porque a gente viu essa corrosão da credibilidade do Congresso ao mesmo tempo em que houve uma movimentação popular muito grande. Então, assim, a gente viu quando o povo vai para a rua como isso tem resultados. Os políticos têm medo de povo na rua porque isso aqui significa que eles não vão se reeleger, isso aqui significa que eles vão perder poder, isso significa que você, eleitor, e é claro que a gente pode ser bastante cético politicamente, né? Mas eu não tenho força individual, não, mas a gente não muda nada, mas se não houver uma revolução não vai mudar nada. Mas não é verdade. A gente sabe que ao longo da história há muitos momentos de avanços sociais, de avanços políticos. Então, assim, o jogo nunca é um jogo só de conquista, é um jogo de 2 passos para frente, 1 para trás, 2 passos para frente, 3 para trás, daí você precisa reverter. Então, assim, isso que é o desenvolvimento de um sistema político, sabe, como brasileiro, como em qualquer outro país democrático. Então, assim, é isso, é uma disputa permanente, e que tem forças em conflito, né? Mas, de qualquer maneira, isso aqui é um momento bastante importante e que pode ser um dos pontos de virada aí, até na compreensão de como a população pode se organizar para reivindicar seus direitos, porque às vezes a gente vê momentos de participação popular, né, de mobilização popular, mas eu entendo que as redes sociais elas são desmobilizadoras nesse sentido, porque você acha que basta você twittar, basta você publicar um vídeo no YouTube aqui, basta que você grite nas redes sociais que você fez sua parte. E não é assim, às vezes tem que demonstrar. Em inglês, a palavra para manifestação é demonstration, às vezes tem que demonstrar, às vezes tem que estar lá na rua lá e mostrar, olha só, não vamos aceitar isso, né? Esse é o primeiro tópico, e aí eu quero entrar no segundo aqui, que é um assunto mais pessoal, mais um bate-papo com vocês, né? Então, mas aqui só deixar um recado, né? Porque eu já estou em Portugal, já estou em Lisboa e amanhã a gente vai estar em Peniche
para fazer um bate-papo com vocês, quem puder participar lá. Peniche é uma cidade que fica ao norte aqui de Lisboa, uns 100 km de Lisboa, e a gente vai estar no Museu Nacional Resistência e Liberdade para falar sobre o livro infantil Olga Descobre Democracia, que é um livro que eu lancei junto com Caroline Arcari. É um livro bem bonito, bem divertido, então esperamos vocês por lá para bater um papo sobre esse livro. Bem legal esse convite que nós recebemos aqui. Vai ser amanhã, dia 4 de outubro, às 3h30 da tarde. Primeiro recado. O segundo recado é que, como muita gente não conseguiu baixar ontem o livro do Maquiavel, O Príncipe, a tradução que eu fiz do italiano, eu vou deixar mais um dia disponível de graça. Então vá lá na Amazon, hoje, dia 3 de outubro, ontem era meu aniversário, disponibilizei para vocês. Hoje vai ter mais um dia para que você possa ir lá na Amazon e baixar de graça a tradução que eu fiz do Príncipe do Maquiavel, que é um dos clássicos da filosofia política, é um dos grandes autores. O Maquiavel, ele é um autor muito realista, ele foge um pouco do padrão que você via, né, em outros autores de filosofia, pensando, né, no modelo de sociedade, pensando em algo normativo, né, pensando assim, como pode ser o mundo melhor. Ele não, ele vem descrever como que é o mundo. O mundo funciona assim, se você é um príncipe, se você quiser, sabe, governar, siga essas regras que vai dar bom. E aí acabou se tornando meio que sinônimo, né, de manipulação política, de algo maligno, né, maquiavélico, mas não é isso, não, a proposta dele não é essa. A proposta dele não é essa, pelo contrário, ele parece ser um autor bastante consciente e que, dadas as circunstâncias, seria melhor que um governante fosse bom, mas se não for possível, que ele seja temido. Basicamente é isso que ele fala. Então assim, há ferramentas de controle, há ferramentas para que você consiga se manter no poder, e se você não adotar essas ferramentas, você vai ser chutado. E aí ele vai ensinando isso para o príncipe, né? Então vale a leitura. É um texto muito importante da filosofia, tradução que eu fiz do italiano, está com muitas notas explicativas para ajudar a compreender quem são os personagens que aparecem nesse texto, né? Algumas falas, algumas comparações, alguns exemplos históricos que o Maquiavel utiliza. Então está um texto bastante compreensível. Vá lá, leia e depois deixe a sua crítica lá, deixe as suas estrelinhas lá no texto, né? E também lembrando que nesse momento está disponível na Amazon também o lançamento meu, que é 20 táticas para você arrasar nos debates, que é um livro que explica por que certas táticas funcionam, né? Mais do que explicar o que acontece, como as pessoas manipulam os debates, como elas distorcem o debate, por que essas táticas funcionam. Então é um trabalho de filosofia, trabalho também que visa compreender nossa mente, porque nossa mente cai nesses truques. Então vá lá, confira, os 2 textos estão aqui na descrição da Amazon. E aí eu quero falar um pouquinho sobre isso, né, sobre os projetos para esse ano, porque fiz aniversário ontem, 45 anos, e eu estou numa fase bem legal da minha vida, assim, eu posso dizer que estou bem, assim, aqui no YouTube eu acho que eu me reconciliei um pouco com essa plataforma, porque eu estava bastante frustrado, queria desistir, sabe, estava cansado, assim, eu acho que isso aqui é uma coisa, isso aqui é um moedor de gente, esse local aqui, né, a reação das pessoas, o modo como você tem que lidar com o ódio. Então assim, não é fácil ser um influenciador, não é fácil estar se expondo aqui todo dia. Então para mim eu tive que me reconciliar com isso, e eu acho que em grande parte foi falando de assuntos que me interessam, só isso. Então assim, se surgir algum assunto que eu queira comentar, eu falo, se não quiser também não vou falar. Então assim, é isso. Eu acho que antes eu tinha uma certa pressão de cobrir certos tópicos, né, de ser quase um canal de análise sobre hard news, sobre notícias que estão acontecendo, e eu não faço mais isso. Eu faço aquilo que eu quero. Então assim, eu venho aqui, comento o assunto que eu gosto, falo de debate se eu quiser, falo de outras coisas se eu quiser, falo de imposto de renda, falo do que eu quiser. Então assim, é isso que eu adotei, e pra mim ficou mais tranquilo, pra ser bem sincero. Se eu quiser vir falar nada com vocês, eu falo. Se eu quiser vir falar de cinema, eu falo com vocês. Então, pra mim isso ajudou bastante a lidar melhor com essa plataforma aqui e ser mais prazeroso no fim das contas, né? E aí outra coisa que esse ano eu vou fazer, e aí é um projeto bastante ambicioso que eu tô tendo, primeiro tem a ver com essas traduções que eu tô fazendo aqui. Algumas são antigas, na verdade, né? Eu publiquei dias atrás aí a tradução dos Trabalhos e os Dias, do Hesíodo, que é um texto que estava guardado 25 anos na minha gaveta. Então assim, foi um texto que eu traduzi na universidade, quando eu estudava grego lá. Eu fiz 2 anos e meio de grego na universidade. Então assim, quando eu estava lá estudando, daí eu queria praticar, né, sabe, aquela coisa, né, de você estudar o idioma, né, então eu queria praticar, traduzir a Teogonia do Hesíodo, que já foi publicada tempos atrás, anos atrás, e agora eu tinha esse texto guardado, estava pronto praticamente. Fui lá, dei uma sapecada nele, dei uma revisada e soltei no ar. Do Maquiavel também, do Maquiavel tinha lá meio que um esboço já desse texto. Quando eu morei na Itália, eu estudei italiano, né, então assim, aprendi italiano, então
tinha o texto lá, meio que semi-pronto, dei uma sapecada, tá no ar. Então eu vou fazer isso. Eu fiz com o Descartes também, 2 textos do Descartes, Meditações e Discurso do Método. Vai sair pela Cotter a edição impressa em breve, então sim, eles estão trabalhando lá. O digital já está disponível, e aí vou lançar outras traduções com o tempo. Vai saindo aos poucos aqui, eu não sei qual que é a próxima, acho que a próxima talvez seja do Marco Aurélio, não sei. Eu tenho que ver lá o que eu estou fazendo, que eu estou com muitos trabalhos, sabe? Eu trabalho em muitas coisas ao mesmo tempo, muitos projetos ao mesmo tempo. Então tá bem embolado o negócio. E aí vai saindo. Vai ser traduções ao longo dos próximos meses, coisas que eu já tenho ali, traduções de literatura que eu tenho também, que eu fiz muita coisa ao longo do tempo, né? Trabalhei com tradução, então assim, tem muita coisa que está ali engatilhada, falta sentar e revisar, e eu vou soltando e vou publicando. E talvez eu faça aqui algo que eu estou pensando também, estou considerando, que é reunir textos de literatura em língua portuguesa, talvez Fernando Pessoa, talvez Machado de Assis, alguns livros assim, e fazer uma edição comentada e no final colocar umas considerações filosóficas sobre esses textos, né? Que foi o que nós fizemos no Clube do Livro. No Clube do Livro eu fiz com vocês em parte análise de textos filosóficos e em parte análise de textos literários. E a gente fez uma análise filosófica desses textos. Então acho que eu vou fazer isso, vou pegar esses textos aqui, sei lá, algum texto do Machado de Assis e fazer uma análise filosófica no final com vocês, para que a gente possa pensar esses textos para além da literatura. Como esses textos aqui abordam questões existenciais, abordam questões éticas, abordam questões filosóficas profundas muitas vezes, e que talvez merecesse a gente olhar com esse olhar da filosofia, algo que outros filósofos já fizeram anteriormente, né? Não no caso do Brasil, não no caso do Machado de Assis, mas, por exemplo, vários autores fizeram isso, né? Você tem, por exemplo, textos do Roland Barthes sobre o Marquês de Sade, por exemplo. Acho que ele tem um sobre Madame Bovary, do Flaubert. Você tem, por exemplo, análises do Camus sobre textos literários. Você tem análises... Os franceses faziam muito isso, né? De pegar textos literários e fazer análises filosóficas sobre isso. Tem do Adorno e do Horkheimer sobre a Odisseia. Então, assim, você tem isso. É uma tradição filosófica bastante rica, e eu acho que vale a pena também a gente fazer esse trabalho de olhar para o texto literário com um olhar filosófico. Então, é um segundo projeto, talvez mais para o fim do ano, ou talvez mais para o começo do próximo ano, começar a publicar esses textos. E aí também é uma última frente minha, que tem a ver com publicar ensaios filosóficos, ou ensaios críticos, né? Mais com a pegada filosófica, porque é a minha praia, é a minha área. E aí já vou começar esse mês. Publicar esses textos, que são textos que eu tenho já esboçados, alguns deles, já escrevi no meu blog às vezes, tenho engavetado, porque tem muito texto que eu escrevi, mas que não tinha extensão de um livro, não tinha, sei lá, 300 páginas, tinha 70 páginas, 50 páginas. Então é um ensaio longo, e isso não tem viabilidade via editoras, muitas vezes. As editoras não vão publicar um livro curtinho com 50 páginas. Então talvez eu publique esses textos com preço bem baratinho na Amazon. E aí vou abordar questões que eu abordo no canal aqui, né? Então, assim, são temas que eu trabalho há anos aqui com vocês, só que aqui no YouTube é muito efêmero tudo. Então, assim, eu publico um vídeo para vocês aqui, esse vídeo tem uma duração, né? Eu tenho um tempo de vida de 48 horas. Eu publico esse vídeo aqui, depois de amanhã já perdeu tração, já ninguém assiste mais. E aí, se eu publicar esses textos, eu acho que vai dar uma sobrevida para essas ideias. Então, assim, são temas que eu abordo com vocês aqui, sobre livre expressão, por exemplo, sobre, sei lá, questões éticas, questões de discurso mesmo, de debates, questões como esse livro das 20 táticas já é um texto nessa pegada. Então, assim, são temas que eu abordo aqui sobre, sei lá, sobre identitarismo, sobre violência política, sobre... sei lá, eu vou pensando com vocês aqui ao longo do tempo, e vou escrevendo esses textos e vou lançando também, que são textos filosóficos. Eu acho que a Cotter consegue dar vazão a algum desses textos, né? A Cotter é uma editora que tem uma boa parceria, a gente consegue trabalhar juntos aqui alguns textos, talvez um ou outro possa virar livro impresso, mas vai ser na Amazon. E aí, além disso, eu tenho outros projetos que já estão com as editoras, né? Então, assim, eu mandei para a Planeta recentemente um livro sobre ateísmo, estou esperando a resposta deles lá para ver se tem interesse em publicar, se não tiver também jogo na Amazon. Tem um texto meu que está com uma outra editora também, que eles estão lá trabalhando sobre eles, não sei quando vai sair, que tem a ver com extremismo político. Então eu tô escrevendo muito, esses últimos tempos, eu assim, sempre escrevi muito. Eu tive uma época de baixa que eu parei de escrever, que eu fiquei muitos meses sem produzir nada, mas eu voltei a produzir bastante recentemente. Eu estou bem animado com a possibilidade de trazer essas ideias para livro. Então nos próximos meses aí vai ter muita coisa saindo. Traduções,
vai ter ensaios filosóficos ou ensaios reflexivos sobre a sociedade, sobre o mundo, sobre cultura, e vai ter esse projeto de livros em língua portuguesa com considerações, reflexões filosóficas sobre esses textos. E como a gente pode se aproximar desse texto ali com uma perspectiva mais reflexiva e não apenas uma análise textual, né? Então é isso. Queria dividir com vocês o que vai acontecer. Quero ouvir de vocês também o que vocês pensam agora sobre essa vitória do governo, né, da isenção do imposto de renda. Deixe no comentário aqui embaixo, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho. Isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro do canal também para dar uma força e vá lá conferir. Então hoje, né, dia 3 de outubro, está disponível de graça O Príncipe do Maquiavel, tradução minha, tá aqui na descrição desse vídeo, e também confira o 20 táticas para você arrasar nos debates, está lá disponível na Amazon. O do Maquiavel já está na primeira posição dos textos mais baixados em política e é o segundo em filosofia, ou seja, foram muitos downloads de ontem para hoje, então vá lá, confira. E o 20 Táticas também está entre os mais vendidos na categoria dele lá, que bem, tem algumas categorias, mas tem tido um bom resultado, então estou bem feliz com a resposta de vocês, e como eu falei, nos próximos meses e semanas, né, nas próximas semanas vai ter mais material ali para quem quiser, são outros assuntos, né, então se quem quiser conferir, pode ir lá e eu vou divulgando aqui pouco a pouco, né. Então é isso. E por fim, quem quiser conhecer formas de fazer uma renda extra, vou deixar na descrição também o link para que você vá lá e conheça. Quem sabe posso fazer 600, 700, 800 reais a mais por mês, que faz diferença. Funciona, eu trabalho com internet há muito tempo, sei que esses caminhos existem, então quem sabe posso te abrir aí alguns horizontes, algumas portas para você poder trabalhar de casa e fazer essa renda extra. Então também na descrição esse link. Um forte abraço para ti, se cuide e até mais. Tchau! O presidente Javier Milei adotou uma série de medidas econômicas que repercutiram positivamente no consumo. Milei's big cuts work. Things are going pretty great for him. ¡Viva la libertad, carajo! Encuentra un país insatisfecho, empobrecido, y ahí aparece como el Mesías. Estamos frente al fin de esa aberración llamada la justicia social. Es un proyecto político de reconfigurar la sociedad. Nunca hubo un momento tan terrible como el que padece la Argentina bajo Javier Milei. Estamos hablando de despidos masivos. Lo que es la capital de Buenos Aires sí hay trabajo, pero en la provincia no hay. Este gobierno no tiene contemplación con cada trabajador. Los medios internacionales dicen que Milei está recuperando la economía en la Argentina. Está recuperando la economía para cierto sector que no es el nuestro. Hay mucha más gente viviendo en la calle. El pueblo va a defender al pueblo. ¿Cómo hacemos para oponerse a esta tragedia del gobierno de Javier Milei? ¡Milei, basura, por la dictadura! ¡El verdugo de los jubilados! Hay que seguir apostando a la calle y a la desobediencia civil.